uma das minhas orações é que Deus possa dar condições àquelas pessoas que desejam estar na casa dele, pudessem estar, né? E hoje nós temos mais uma surpresa ali, a irmã. Então, né, ver o Adilson e a Rita aqui é maravilhoso, o irmão José e Olívia também tá, né, reunido. Então, é maravilhoso que Deus, nas pequenas coisas, ele atende as nossas orações, né? Então, que a gente possa ter certeza, né? Se a gente continuar orando por avivamento, Deus vai avivar a sua igreja, né? E nós podemos ver que Deus, ele continua agindo no nosso meio, né? Ele é um Deus vivo, ele é um Deus que trabalha, né? Em prol do seu povo, né? Vamos colocar de pé e vamos orar, irmãos, para dar início ao nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor Deus, primeiramente, Senhor, por tudo que Tu és, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, por tudo que Tu fazes, Senhor, no nosso meio, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, com o Teu povo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por se fazer presente, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai, de nossas vidas, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, pela semana de trabalho que Tu nos desse, Senhor, pela provisão, Senhor, que Tu tem dado, Senhor, aos Teus servos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um, Senhor, que aqui está, Senhor Deus. Continua, Senhor, abençoando, ó Pai, continua fortalecendo, Senhor Deus, e que nós possamos, ó Pai, junto, ó Pai, louvar e glorificar o Teu nome, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Abençoa a Tua palavra, Senhor. Abençoa o Teu servo, ó Pai, que vai trazer a Tua palavra, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, não só aprender, Senhor, mais de Ti, Senhor, mas viver, Senhor, tudo aquilo que Tu tens, Senhor, nos ensinado, ó Pai, tem nos mostrado, Senhor Deus. Ser conosco, ó Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Ser com o Teu povo, Senhor, ser com a escola dominical, Senhor. Ser com todos os trabalhos, Senhor, que essa igreja, Senhor, vem fazendo, ó Pai. E que essa igreja possa glorificar, Senhor, o Teu nome, ó Pai, a cada dia, Senhor, a cada momento, ó Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. O texto de hoje está em Romanos, pelo menos o versículo que eu vou ler está em Romanos, capítulo 9, versículo 3. Romanos 9, capítulo 3, diz assim: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Amém? E que Deus abençoe o pastor na ministração dessa palavra, né? Amém. Então vamos continuar com louvores, amém? A paz, senhoras e irmãos, é com alegria ver a casa do Senhor, os irmãos que deixaram saudades, estão cá de volta. Amém, irmãos, que o Senhor abençoe esta manhã a vossa vida, estarem na casa do Senhor, louvarem o Senhor connosco, amém? E o primeiro hino que nós vamos cantar é Deus é Deus. E a verdade é esta, é uma das coisas que mais nos dá a certeza da nossa fé, é a capacidade de imutabilidade de Deus. Deus não muda. Nossa fé tem altos e baixos e nós fracassamos na fé muitas vezes. Mas independentemente disso, as características de Deus e Deus em si, Ele nunca muda. E então, independentemente das coisas boas e más que acontecem, Deus é sempre justo, Deus é sempre amor, Deus é sempre omnipresente, omnisciente. As características dele não mudam. E eu não estou a misturar lá com a escola dominical, ok, irmão Márcia, não vou dar a escola dominical hoje. Mas a verdade é isto, as características de Deus são imutáveis. E em dias de hoje em que as gerações antigamente eram de 7 anos que se muda e tudo, agora é 2, há quem, depende de quem vocês leem, vão dizer coisas diferentes, mas o nosso Deus esse nunca muda. E isso dá de certeza a nossa fé, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele e mais ninguém. Deus seja o louvor,
Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele venho, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Mas tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, serás sempre Deus. Sempre será Deus. Se Deus fizer, tu és Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém, amém, irmãos. Deus é Deus. E sabem porquê? Porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro. E porque Deus vive, nós sabemos que o nosso amanhã está garantido. Amém? Deus enviou o seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Amém? Enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Da cruz morrer por meus pecados. Vivo com o Pai está. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Não há. Mas eu pensei, eu sei que a
minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegou a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então glória, irei a glória ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou teu Filho amado pra me salvar e perdoar. Morreu por meus pecados, reduziu e vivo o Pai dá, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terá vitória e glória ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Como nós cantamos mais uma vez o hino em português, vamos cantar menos uma em inglês, não é? Porque senão a gente vai acima. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Amém. Nos animamos, amém, nos alegramos no Senhor. Hoje é um dia muito especial, que é o dia do Senhor, o dia de nós virmos cultuar a Deus. Concordo com as palavras do presbítero Márcio. Graças a Deus alguns irmãos estão cá hoje, que nem sempre podem estar, e nós louvamos a Deus por isso. Amém. Um dia de alegria para a casa do Senhor. Vocês, irmãos, repararam que o presbítero leu o texto e disse como é que Deus ajuda o pastor, não é?
Dos textos mais difíceis das Escrituras, na verdade. Não dos mais difíceis, mas um texto bem difícil nas Escrituras. Vamos então de volta a Romanos, com alegria, voltando ao livro de Romanos, estamos já no capítulo 9, né? E hoje leremos então do versículo 1 ao versículo 5. É para mim sempre uma alegria falar o livro de Romanos. Os meus sabem, é o meu livro preferido nas Escrituras. Toda a Escritura é importante, não tem texto mais canónico que outro, não tem texto mais sagrado que outro, de jeito nenhum. Mas realmente o livro de Romanos inspira, nos enche o coração. Amém? E é a segunda vez que a nossa igreja está no livro de Romanos, desta vez um pouco diferente. E agora chegamos ao capítulo 8, ano passado, não é? Ano passado, e agora retornamos no capítulo 9. Entretanto, fizemos outras coisas, pelo meio falamos de ação de graças, tivemos um mês dedicado à ação de graças, os irmãos recordam. E primeiro tivemos um mês dedicado à reforma, quando parámos com Romanos, tivemos um mês dedicado à reforma. Tínhamos estado estudando antes disso algumas doutrinas básicas da nossa igreja também, quando mudámos para cá. E depois tivemos então um mês dedicado ao Thanksgiving, uma série sobre Thanksgiving, e depois tivemos então sobre o Natal, e em janeiro nós tivemos uma série inteira sobre oração. Amém? Só lembrando os irmãos daquilo que temos vindo a estudar, e agora voltamos ao nosso estudo habitual no livro de Romanos. O tema da nossa mensagem hoje, amando as almas. Se você puder, fique de pé para lermos a Escritura, Romanos 9, versículos 1 a 5. Como disse, um texto complicado, mas que o Senhor nos dê graça. Digo a verdade, em Cristo não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles traça a linhagem humana de Cristo, que é acima de todos, bendito para sempre. Amém. Oremos. Amado Deus, Senhor dos céus e da terra, nesta manhã pedimos graça e misericórdia para entendermos o texto e para o aplicarmos. Que a Tua palavra fale aos nossos corações e vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. A título de introdução, e para nós percebermos porque é que Paulo está falando sobre este assunto, e tirando aqui um pouco de um mau entendimento, muita gente lê este texto e fica a perceber do texto uma coisa que o texto não diz, nem de sítio nenhum das Escrituras diz. Que o povo de Israel terá uma segunda hipótese, que o povo de Israel, por ser da linhagem de Abraão, o povo escolhido por Abraão, desde Abraão, que Deus tem um segundo plano de salvação para eles. Isso é mentira, a palavra do Senhor não fala outra coisa, salvação somente em Cristo. Quem não tiver em Cristo não tem vida eterna, perecerá em seus pecados, judeus e gentios são iguais. O texto da próxima semana, assim nos ajudando o Senhor, se Jesus não vier antes, nós estaremos no versículo 6 em diante, e você vai perceber claramente isso quando Paulo fala: nem todos que são de Israel são israelitas. Percebemos que o Israel divino, a igreja de Cristo Jesus, sempre foi, embora não no sentido físico, que isso acontece depois de Jesus vir, no tempo humano, mas como Cristo veio antes da fundação do mundo, no tempo divino, Israel, como igreja, já existia. Não com a estrutura que nós temos hoje, após, no tempo neotestamentário. Já esses só podiam ser salvos tendo a fé, esperando, diz o autor aos Hebreus, em algo que haveria de vir, mas que eles, não podendo ver, o abraçavam e tinham como promessa. Hebreus 11. Amém? Então, tirando essa possível má interpretação, o texto não está de alguma maneira a dizer que há uma segunda hipótese para os judeus, ou que os judeus têm uma forma especial de salvação, ou que de alguma coisa vai acontecer, como muita gente define. Por isso, meus amados irmãos, que nós devemos ter atenção à nação de Israel, mas no sentido de salvação, nós temos de ter atenção à nação de Israel como todas as outras. Porque a salvação continua a ser somente em Cristo. Amém? Tirando isso de lado, vamos para o texto. Qual é o problema que Paulo está a enfrentar? Qual é o contexto à volta do texto? É que Paulo era acusado de não pregar aos judeus. Ele era acusado
sendo ele conhecido como apóstolo dos gentios, era lá acusado de desprezar o seu próprio povo, de não amar o seu próprio povo e não se dedicar da sua raça, por assim dizer. Os raça, usando aqui a terminologia do texto, porque nós sabemos que não existe raça humana no sentido que hoje se fala de raça. Amém? Porque todos descendemos de Adão e Eva. Não tem raça superior ou inferior, não tem raça diferente, nem ninguém deve ser tratado com diferenciação alguma. Nós somos exatamente todos descendentes de Adão e Eva. Não importa a cor da pele, não importa como se parece, não importa o formato dos olhos, nós somos todos iguais. Existe uma raça só humana. Lamentavelmente a sociedade diferencia e é por isso que temos tantos problemas. O sentido aqui de raça é povo, é nação. É disso que Paulo está a falar. Mas Paulo é acusado de não ser um patriota. Eu vou ler um texto de Atos 13, 46. Se o irmão quiser abrir rapidamente, eu vou ler. Só fique atento, mas não tire de Romanos, por favor. Amém? Que nós vamos ficar em Romanos. Mantenha a Bíblia em Romanos, por favor. Se você quiser saltar a Atos 13, deixe um dedinho lá em Romanos ou dobra a página para você voltar lá rapidamente. Amém? Diz assim o texto, Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês, falando para os judeus, a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Tá? Num determinado momento, Paulo, que estava se dedicando aos judeus, estava levando os judeus ao entendimento do Evangelho, toma a decisão, juntamente com Barnabé, de dizer: vocês têm rejeitado, então nós nos voltamos para os gentios. Também aqui às vezes surge uma má interpretação, que muita gente diz que a única razão que nós podemos ser salvos é porque os judeus rejeitaram. Não, porque o Israel de Deus é a igreja, irmãos. Não tem nada disso, tá? Não, entendamos que eles rejeitaram o Filho de Deus, mas quando Jesus veio, ele veio para morrer por aqueles que haveriam de ser salvos, judeus gentios. Amém? Ainda bem isso, não? Já viu? Senão nós não tínhamos. Não é? Senão nós não tínhamos, não é? Então, Paulo e Barnabé foram e anunciaram a palavra. Com este contexto em mente, vamos agora analisar o texto para ter a certeza que nós interpretamos e tiramos do texto aquilo que nós precisamos para a nossa mensagem. Desculpa que a introdução foi longa e enfadonha, mas é muito difícil, este texto é difícil, precisamos disso para percebermos, amém? Isso é o que acontece quando a gente prega expositivamente, né? Precisamos do contexto para entender, amém? Os irmãos estão a olhar para mim e dizem: cala-te, por favor, prega o texto, porque senão não saímos daqui, amém? Vamos lá. Diz assim Paulo no início do texto: digo a verdade, em Cristo não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. O que é que ele está a dizer? Aquilo que eu vou dizer agora, eu tenho plena consciência do que estou a dizer, estou diante de Deus, eu estou certo e seguro de minhas próprias palavras, sendo que ele diz: a minha consciência o confirma no Espírito Santo. Nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada, toda ela. Aqueles que a escreveram estavam inspirados pelo Espírito Santo. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, aquilo que ele vai dizer a seguir é sério, e ele toma as coisas com clareza e firmeza de que Deus está falando a ele e a nós. Amém? Tal é a seriedade que ele vai dizer. E agora ele diz assim: eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Tão forte é esta expressão que alguns teólogos associam este texto de Paulo aqui com aquele texto do espinho na carne. Não podemos afirmar que é o espinho na carne, não é? Muita gente associa este texto com o espinho na carne. Uns associam que o espinho na carne era um problema de visão que Paulo tinha. Outros por causa de uma vez ele ter escrito a uma igreja e ter dito, está na escritura e diz assim: vocês amam-me tanto que eram capazes de me dar os vossos olhos. Aí o povo associa, né? Era um problema de visão, o espinho na carne. Nós sabemos que era um mensageiro de Satanás para os profetizar, isso sabemos, que é o que diz o texto. E é por aí que devemos ficar. Mas muitos associam que Paulo está a escrever aqui com tal angústia, de tal forma, o seu espírito angustiado, que poderia ser que este fosse o espinho na carne. E qual seria o espinho da carne, então? Não estou a dizer que é, não, de maneira nenhuma, mas pois poderia ser, é não ver o povo dele salvo. Não ver os judeus rendidos ao Evangelho. Rendidos à palavra de Deus. Ele diz assim: eu tenho grande tristeza e constante angústia. Meus amados irmãos, este texto não cabe de maneira nenhuma na 95% das pregações que neste dia do Senhor serão pregadas dos púlpitos.
É esse o lamento que nós devemos ter. Paulo tinha constante angústia. Hoje é dito assim, você não pode sofrer, você tem que deixa para trás, olha para a frente, esqueça as coisas, porque Deus vai fazer não sei quantos, vai fazer quanto, o crente não deve estar triste, o crente não deve sentir dificuldade, eliminando inclusive a necessidade que hoje pastores e líderes devem ter constante angústia por almas perdidas. Toda a igreja deve sentir um desespero pelas almas que se perdem. Já vi crente se regozijando por ímpio ter morrido e ir para o inferno. Triste. Triste, meus amados irmãos. A ira pertence a Deus, a vingança, diz a Escritura, pertence a Deus, não a nós. Porque nós merecemos o inferno, nós merecemos a condenação. Se Deus é misericordioso ao ponto de enviar o seu Filho por morrer por aqueles que o ofenderam, quanto mais nós devemos ter misericórdia e lamentar aqueles que se perdem, porque estávamos todos debaixo da mesma condenação. Que não tinha ninguém que era bonzinho. Ninguém que estava quase salvo. Eu lembro uma vez de estar a comentar com uma pessoa, pastor inclusive, e dizer: Pedro pregou e 3.000 almas foi salvas, coisa extraordinária. E ele disse: eles já eram meio salvos. O que é um meio salvo? Ainda bem que a gente sabe que meia verdade é uma mentira. Meio salvo é um perdido, irmãos. Não tem nada de meio salvo, não existe meio salvo. Tá bom, só lhe falta ter Jesus. Oh, falta tudo. Falta tudo. Somos maus, merecemos o inferno, merecemos a condenação. Somente em Cristo podemos ser salvos. E Paulo diz, ele sente constante angústia. E porquê é que ele sente esta constante angústia? Porque está perdido em seus pecados? Não. Porque não tem salvação? Tem. Não é por isso. Porque não tem certeza da vida eterna? Pelo contrário, quando nós lemos Romanos, percebemos que Paulo tinha convicção, certeza absoluta de vida eterna, como nós temos, que estamos em Cristo Jesus. Então o que é que se passa, Paulo? Porque é que tinha angústia no coração? O mesmo Paulo, que no capítulo anterior, disse que temos paz com Deus. Ele tinha paz com Deus e angústia no coração. Constante. E porquê? E no versículo 13 é o versículo mais difícil de interpretar do texto, que foi aquele que o presbítero leu e pediu que Deus tivesse misericórdia de mim, né? Ainda bem que ele não disse assim: Senhor, se ele não pregar direito, mano, um raio queima no púlpito. Ainda bem que não. Diz assim, versículo 3: Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça. Paulo, que era acusado de ter abandonado os judeus, de ter largado os judeus, de ter se voltado para os gentios, ele agora diz que ele até desejaria receber ele próprio maldição, ser ele condenado. Entenda o que significa separado de Cristo. Lembra do contexto? É por isso que nós temos sempre que ler o capítulo todo, a carta inteira, para entender. Quando nós estudamos Romanos 8, ele dizia assim: quem me separará do amor de Cristo? 8, 7, 8. Foi agora, foi os capítulos anteriores. Quem me separará do amor de Cristo? Nada. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa me separará. Agora no capítulo ele diz assim: eu preferia ser separado. Ele sabia o que era estar em Cristo. Por outras palavras, ele disse assim: eu iria voluntariamente para o inferno se isso levasse os meus irmãos judeus à salvação. Eu me entreguei. Lembra quando Paulo, irmãos, Paulo é um exemplo tão grande de alguém que se entrega pelos outros. Ele tem um texto que ele diz assim: eu gastar-me-ei e deixar-me-ei gastar pela igreja, pelos salvos. Mas aqui o contexto é diferente. Eu me entregaria para ser amaldiçoado. Amaldiçoado por Deus. Ser lançado no inferno, separado de Cristo. Se isso salvasse os meus irmãos. É tão pessoal e tão sério, irmãos. Eu conheço muitos homens de Deus piedosos. Homens de Deus que verdadeiramente, não só na nossa igreja, em outro local. Eu nunca ouvi nenhum que dissesse isto. Que dissesse assim: eu sou capaz, eu preferia, se eu pudesse, que aquela pessoa se fosse salva e eu ia para o inferno.
Ontem eu tive a oportunidade de terminar de ler aquele livro que alguns irmãos com muito carinho me ofereceram, do pastor Augusto Nicodemos. E ele associa, interessante, irmãos, tão interessante, a mensagem estava pronta, eu não mudei nada na mensagem, eu só vou acrescentar aqui. Ele diz que este texto, a coisa mais parecida seria quando nós pensamos se os nossos filhos são salvos ou não. Se os nossos filhos são salvos ou não. Se os nossos filhos foram, no linguajar reformado, foram eleitos ou não. Posso eu não ser eleito para que o meu filho fosse eleito? Mesmo assim, irmãos, é tão difícil. Mas Paulo está a falar dos seus irmãos judeus que o desprezaram, que o rejeitaram, que não o quiseram ouvir, os quais, muitos deles, ele nem conhecia. Ele está a falar do povo em geral. E ele diz, pois esse povo, versículo 4, o povo de Israel, e é aqui que às vezes leva a más interpretações. O povo de Israel, deles, é a adoção de filhos. Foram eles que foram chamados em Abraão. Foi Abraão que foi chamado. A partir dele é que veio esse povo. Deles é a glória divina. Deles é as alianças. Eles receberam as alianças. Paulo aqui está lembrando da aliança mosaica, da aliança davídica, até da nova aliança. Lembrando as alianças, as promessas de Deus que Deus tinha feito com o seu povo, aquele povo que agora rejeitava, aquele povo que não reconhecia o Cristo, aquele povo que não queria receber a mensagem do Evangelho. Paulo está a dizer, esse povo foram eles que receberam essas alianças, foram eles que deles é a glória. A concessão da lei, foi esse povo que recebeu a lei em primeira mão. Quando Moisés subiu ao monte e trouxe as tábuas da lei, partiu as primeiras, voltou, trouxe as segundas. Já vou falar sobre isso mais à frente, sobre Moisés e a lei. Deles é a adoração no templo. Aquele templo que Salomão tinha construído, que antes, no tabernáculo, Moisés fez exatamente. Se você está a ler a Bíblia, não há no segundo plano da nossa igreja, você acabou de ler sobre isso. Ou está lá agora na lei cerimonial, não é? Eu penso que estamos. E dos sacrifícios. Você percebeu que Moisés recebeu do Senhor. Você leu isso no meio do mês de janeiro, eu creio. Que ele recebeu do Senhor as medidas exatas e fizeram tudo exatamente conforme o Senhor tinha ordenado. E a glória do Senhor encheu a tenda e eles puderam ver. Esse é o povo que agora está rejeitando. Por isso é que ele fala aqui a adoração no templo e as promessas de serem uma nação separada, que glorificasse a Deus, que revelasse a glória do Senhor. Deles são os patriarcas. Lembra da oração? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas. A partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é de Deus acima de todos. É desse povo que veio Cristo, o próprio Messias. Na providência divina, Deus separou um povo e desse povo trouxe Cristo Jesus, que eles agora rejeitam. Paulo, nestes 2 versículos, passa todo o plano da redenção. Ele mostra como é que tudo se desenrolou. E agora este povo rejeitava. E é interessante, irmãos, notar aqui que ele diz assim no versículo 5. Tem um detalhe aqui no versículo 5 que a gente lê, passa rápido. Eu estava a ouvir um outro comentador sobre este assunto, ou um pregador sobre este assunto, e percebi um detalhe no texto, diz assim, deles são os patriarcas, a partir deles se traça a linhagem, olha o texto, humana de Cristo, que é Deus, acima de todos. E não há gente que acha que Jesus não é Deus. Tão claro aqui. Paulo põe de uma forma tão clara, e não só que é Deus, é bendito para sempre, Deus eterno. Deles saiu e se traçou essa linhagem humana de Cristo, mas que ele não era totalmente um homem. Ele é Deus. Completamente homem, completamente Deus, mas como Deus é bendito para sempre, porque é desde sempre.
E ele termina este pequeno texto com a palavra amém. Paulo tem constante angústia em seu coração. Paulo tem grande tristeza por ver aqueles que receberam todas as promessas, que viram todas estas coisas e rejeitaram a Cristo. Rejeitaram o Senhor de toda a glória. Como é que nós aplicamos este texto em nossas vidas? E não se aplicarmos o texto, nós vamos ler um texto de Êxodo. Mas para já, como é que nós aplicamos? Você pode dar duas aplicações a este texto. Uma delas é aquela que eu já falei, que é você chegar aqui e ver o povo de Israel como um povo especial, ficar a orar lá por Israel, ir lá visitar a Terra Santa, que eu não sou contra a visita à Terra Santa, de maneira nenhuma, inclusive nunca fui, gostava imenso de ir. Não tenho nada contra. Não sou contra você orar por Israel, e deve orar. Você pode chamar Israel a figueira, se você quiser. Não estou nem colocando. Você pode ter a linha escatológica que você quiser. E pode, contudo, deve orar por Israel. Claro, devemos orar por Israel, somente neste momento de guerra, de dificuldade, o povo que Deus chamou, né? Que Deus deu promessa, do qual veio Cristo. É óbvio que você deve, é impossível não atender, não olhar o texto e não perceber o que acontece hoje com o povo de Israel. Se Paulo visse hoje, o que é que ele diria? Olha, rejeitaram Cristo, olha o resultado. Com certeza, irmãos, com certeza. Contudo, irmãos, é mais fácil esse caminho do que nós pegarmos no texto e aplicarmos o texto nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança, na igreja e em Mount Clare. Mas nós já vamos chegar lá. Abra a palavra do Senhor em Êxodo 32. Irmãos, eu não estou perdido no texto. Eu tenho uma razão que eu estou a fazer assim, tá? Que alguns irmãos estão a dizer assim, está tão perdido hoje, ele pode para cá, chuta para lá. Não, irmãos, eu quero chegar a um lugar. Êxodo 32, versículo 31 e 32. Só peço que o irmão seja paciente, porque como eu já disse, o texto é difícil. Êxodo 32, versículo 31 e 32, mas não saia de Romanos, por favor. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca-me do teu livro que escreveste. Moisés sobe ao monte para buscar as tábuas da lei, estar com Deus, 40 dias, desce do monte. Deus diz, vai lá abaixo que já estão fazendo errado. Moisés desce do monte, claro que eu estou a parafrasear. Desce do monte, traz as tábuas da lei na mão. O que é que o povo está a fazer? A quebrar o primeiro mandamento. Aliás, começou do top logo. Aliás, quando quebrou o primeiro mandamento, eu já quebrou tudo o resto. Não dá mais nada. Aliás, a palavra do Senhor diz mesmo isso. Se quebrar um, é culpado de todos. Agora imagina logo o primeiro, não é? E o segundo, não é? O primeiro, o segundo, tudo já para ali fora. Um ídolo de ouro. E eles a adorar, não é? Se envolver naquela festança. Não sabemos o que aconteceu a esse Moisés. Não, faz-nos um Deus que vá diante de nós. Depois de tudo que eles viram Deus fazer. Depois de tudo, o mesmo povo que Paulo está a falar. Depois de tudo que eles viram Deus fazer. Moisés desce do monte, vê aquilo. Pega nas tábuas da lei e parte as tábuas da lei. Peca mais que o povo. Deus diz a Moisés, nunca mais podes entrar na terra prometida. Foi isso? Não foi bem, não? Quebrou as tábuas da lei que Deus deu. Irado com o pecado do povo. Irado com o pecado do povo. Quebra as tábuas da lei. E não é por isso que ele não entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida no episódio da rocha. Não foi pelas tábuas da lei. Vira-se para Arão e diz, Arão, o que fizeste? Está indignado, mas está desesperado. Mas podemos dizer que ele tinha exatamente o que Paulo tinha naquele momento. Tristeza e angústia no coração. Como é possível? Estive com Deus agora. Olha o que o povo está a fazer. Eles viram a fumaça no monte. Lembra quando eles para ir ao monte, eles viram aquela fumaça. Você também leu isso nos primeiros dias, nas primeiras semanas de janeiro. Você leu sobre isso. Se você está a seguir o calendário da leitura da igreja. Por isso que é importante, irmão, seguir o calendário da igreja para você perceber onde é que o pregador está. Hein? Só um recado.
Então eles tinham visto o monte em fumo. O Senhor disse que ninguém se aproxime, nem animal. E Moisés vai ao monte, Deus manda ele ir lá dizer para não se aproximar mais uma vez. E chega diante com as tábuas da lei, ele quebra as tábuas da lei, vê aquele bezerro, indignado, irado, volta ao monte, Deus deu outras tábuas. Mas nesse inteirinho Moisés faz esta oração. Oh, que grande pecado cometeu este povo. Terrível, Senhor. Fizeram para si deuses de ouro. Ele está, como é possível? Como é possível? Como é possível? Como é possível ter gente matando bebés no ventre da mãe e achando isso ok? Povo criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus, matam o ser humano à imagem e semelhança de Deus dentro do ventre da mãe. Como é possível? Como é possível Deus criar homem e mulher e agora nascer um bebê e não dizer que não sabe o que é? Como é possível? Nós estamos pregando o evangelho e a gente preferindo ouvir outras coisas. Como é possível? Podendo servir o Senhor e fazer qualquer outra coisa na rua. Muitas vezes o próprio povo de Deus. Como é possível? Ter a palavra de Deus e não a ler? Que pecado! Que grande pecado! Como é possível ter a oportunidade de orar e fazer outra coisa? E isto no povo de Deus? Como é possível? O povo de Deus fazendo e falando, e ontem também lendo o livro, falando em divórcio. O povo de Deus falando em divórcio. Como é possível? Uma abominação dessas. Como é possível? Senhor, eles fizeram um grande pecado. Acaba com eles, ó Deus. Aliás, Deus tinha dito isso a ele, não disse? Deus disse a Abraão, não disse? A Moisés, não disse? Vou destruí-los a todos, vou fazer de ti uma grande nação. O que é que Moisés disse nessa altura? Não, Senhor, não faças tal. Quer que o povo aí à volta vai falar de ti, que os tiraste da terra do Egito para os destruir no deserto? Mas neste texto Moisés vai mais longe do que isso. Em vez de dizer Deus destrói-os, acaba com eles, não aguento mais. Hoje a gente é assim, né? Não aguento mais. Sonia diz que é Snowflake Generation. É a geração dos flocos de neve. Não pode fazer nada, não pode dizer nada. Um fica ofendido, até não sei o quê, dentro do povo de Deus, dentro da igreja. A gente tem que cuidar com o que diz, porque pode ofender algum. Pois, como o pastor MacArthur diz, né? Passam a vida a ofender a Deus, desde que sejam ofendidos ao menos uma vez. Não se pode falar isto, não se pode dizer aquilo, não se pode dizer o outro, não se pode dizer o que. Dentro da igreja, muitas vezes. Pode. Porque de repente alguém vai ficar ofendido. Eu espero que esta palavra nos ofenda, de forma a nos levar a arrependimento, de forma a nos mudar, que nós saiamos deste lugar esta manhã diferentes, transformados, tocados pelo Espírito Santo de Deus, que venha mexer no nosso interior. Moisés disse assim, orou ao Senhor e disse: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes. Se não há perdão para eles, também não pode haver para mim. Se não, risca-me do livro que tu escreveste. Tira-me das tuas promessas também. Este era o amor que Moisés tinha por este povo. Paulo diz: olha, eu preferia ser condenado, eu prefiro ir ao inferno, se isso ajudasse a salvação deles. E Moisés diz assim: eu prefiro, se eles vão ser riscados do teu livro, que eu seja também. Como é que nós aplicamos isto, irmãos, na nossa vida hoje? Oramos por Israel? Claro. E chega, está cumprido. Você acha que esta angústia que Paulo tinha no coração se resolvia com uma oração por Israel? Você acha que esta angústia que Moisés tinha no coração resolvia com uma oração lá no monte? O que é que Moisés fez? Desceu do monte e ficou 40 anos com aquele povo.
E daquele povo, quantos entraram na terra prometida? 2. Um sabemos que tinha 85 anos. Porque quando Caleb foi ter com o Josué, disse que tinha 45, né? Tinha passado 40 no deserto, tinha 85. É matemática, não? Moisés ficou com eles e não entrou na terra prometida. Mas a descendência, aqueles que vieram a seguir, entraram na terra prometida e tomaram posse da promessa que Deus tinha dado aos seus antepassados. Desde Isaac. Jacó. Desde Jacó. Eu sabia que o nome não estava certo. Quando Jacó saiu e foi para o Egito, Deus tinha prometido que ele havia de voltar. E José disse, não levem os meus ossos. Levem quando forem. Porque ele queria na promessa. Ele sabia que ia acontecer. Ele não sabia que eles iam ficar 40 anos no deserto. Mas eles chegaram lá. Como é que a gente aplica na nossa vida? 2 coisas, irmãos. Primeira, muito importante. Não é porque você está aqui esta manhã que significa que você é salvo, mas nós iremos falar sobre isso próxima semana com mais detalhe. Não é porque você nasceu, cresceu nos bancos da igreja, e isto falando para a geração mais nova, eu vou insistir mais nisso no culto em inglês. Não é porque eles cresceram no evangélico, no nosso caso, em casa, que são filhos de pastor, mas que são salvos. Você pode passar toda a sua vida na igreja. Os seus pais podem ser uma excelente referência para si. Você pode ser crente de 5, 20, 30 gerações, 50 gerações, 100 gerações. E pode não ser salvo. E você diz assim, não, mas a palavra do Senhor diz que será salvo tu e a tua casa. É claro que diz. É promessa e incentivo de Deus para que nós eduquemos os nossos filhos e os preparemos para que conheçam a Deus. Mas não significa que eles estão debaixo, automaticamente, diretamente, da ação da graça. Precisam se arrepender dos seus pecados, precisam voltar para Deus. Ainda que a salvação é pela graça, é somente em Cristo. E é um ato sobrenatural do Espírito Santo. E oramos para que Deus toque os nossos filhos. Mas não significa que tivemos toda a nossa vida no banco da igreja, ou que vimos ao culto ao domingo de manhã, ou que cumprimos com os nossos dízimos e ofertas, que significa que nós somos salvos. Não significa que você está em Cristo. E temo, irmãos, temo muito. E oro muito isso. Porque temo que alguns estejam sentados aqui esta manhã, possam não ser salvos. Diz assim, pastor, não vim para ouvir isso, é domingo de manhã, eu vim para ouvir uma palavra de ânimo. Você entrou no local errado. Você aqui vai abrir uma palavra de ânimo que o Espírito Santo vai colocar na sua vida. Não que eu vou fermentar aqui, para você ir embora contente. Porque temo isso. Nota, meus irmãos, que este texto, esta mensagem está pronta antes da minha viagem. Estava no plano da pregação, já lá desde não sei quando. Tá? Que íamos voltar ao capítulo 9. Não mudei a pregação porque alguém entrou hoje aqui. Mas temo, irmãos. Como é que você sabe? Como é que eu sei que eu sou salvo? Se o Espírito Santo continua agindo na minha vida, diariamente, me transformando, me aperfeiçoando, me fazendo mais como Jesus. Outra coisa é que ninguém pode dar a vida por si, só um. Eu não posso morrer por si. Eu posso orar por si, mas eu não posso morrer por si. Eu não posso converter. O presbítero não o pode converter. Nenhum irmão aqui da igreja, por muito que eu amo, o pode converter. Nós não podemos converter os nossos filhos, nós podemos ensinar, instruir, eu posso pregar, falar, anunciar. Mas somente o Espírito Santo pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Somente um pode morrer em seu lugar. Mesmo que Paulo morresse no lugar de alguém, isso não resolvia nada. Ele morreu pela causa do Evangelho e nós devemos nos matar pela causa do Evangelho. Entenda o que eu quero dizer aqui. Nos desgastar pela causa do Evangelho. Nós devemos nos oferecer como um sacrifício, como uma libação, como Paulo fazia. A cada dia nos gastarmos e deixarmos gastar. Você quer morrer de quê? Você vai morrer de alguma coisa, não? Todo mundo sabe que vai morrer de alguma coisa? Sim ou não? Você vai morrer de doença, ou vai morrer de velhice, ou vai morrer de uma coisa qualquer. Morra do Evangelho. Ao menos vale a pena. Você vai morrer e vai. Morra pela causa do Evangelho.
Morra a pregar o Evangelho. Desgaste-se até o seu último segundo pela causa do Evangelho de Cristo Jesus. Foi isso que Paulo fez. Sabendo ainda que isso não vai salvar o outro, mas vai conduzir o outro à salvação. Vai conduzir o outro a Cristo. Você vai morrer de alguma coisa. Ao menos que seja por uma coisa eterna, ao menos que seja por algo valioso, por algo que vale a pena. Não significa que você tem um histórico evangélico, uma denominação que aqui nem temos, não é? Temos ligações com denominações, não é? Acho lindo as denominações, acho lindo as tradições, acho fantástico. Às vezes traz um peso um pouco mais complicado, mas acho bonito, não estou contra. Mas isso não te salva. Isso não te salva. Se isso salvasse, a igreja presbiteriana, a maior igreja presbiteriana dos Estados Unidos, não tinha aceitado a união homossexual ainda antes da Suprema Corte ter aceito. Então, denominação não é que te salva. Muitos saíram, louvado seja Deus por isso, mas tem outros tantos que continuam no erro ao fim destes anos todos. E está morrendo a denominação, mas também não é a igreja. Então não faz diferença. Enquanto isso, a igreja de Cristo Jesus segue avante. Estamos aqui. Do lado, não é? Perto. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira, só tem duas aplicações do texto. Essa é a primeira. Avalie a sua vida, avalie o seu estado diante de Deus. Verifique como é que você está. Tenha certeza que é salvo. Busca Deus, que Deus te mostra diariamente, transformando. Em que é que Deus está a trabalhar na sua vida hoje? Você precisa de saber. Tem uma t-shirt que eu acho interessante. Há anos que eu falo isso, nunca comprei, não sei porquê. É porque eu não compro, a culpa é a minha esposa que compra, então está o recado. Que diz assim, estou em obras. Sou uma obra de Cristo, estou em obras, uma coisa qualquer assim. Eu acho fantástico. Você já pensou, você passa num local qualquer, começa uma construção, você fica curioso, não é? Se você é como eu, não, basta ser português para você ficar curioso. Você vê a construção, até inventa, né? Estão a fazer uma saída aqui. E às vezes não é nada, é que a ponte estava a cair, mas você já inventou, fazer uma saída vai ser muito melhor o trânsito. E quando você passa e vê uma construção que você está, né? Isso é que é falar mal do governo, né? Fazia falta nenhuma. Tem inventa. Mas tem alguma coisa que está a acontecer, está certo? Se é uma construção, alguma coisa está a acontecer. O presbítero Márcio diz, dura esta palavra, quem pode ouvir, ele trabalha em construção, então ele não gostou da analogia. Alguma coisa está a acontecer. Você está-me a dizer que Deus está a trabalhar na sua vida? Eu posso lhe perguntar em quê? Porque o Espírito Santo não fica parado em lado nenhum. Se o Espírito Santo habita em si, ele está a trabalhar na sua vida, você está em obras. Se eu lhe perguntar, você sabe qual é? E você diz, não sei. Meus amados irmãos, o assunto é sério. Você precisa saber. A obra do Espírito Santo, o poder sobrenatural do Espírito Santo está trabalhando em si, você não sabe o que é que ele está a mudar. Em que área ele está a trabalhar. O que é que ele está a fazer de si. Alguma das características do fruto do Espírito tem que estar a acontecer. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Alguma coisa está a fazer. Agora. Não há 10 anos atrás. Não a semana passada. Não ontem. Agora, hoje, agora. Inclusive através desta palavra. Se alguma coisa está muito errada consigo, a não ser que eu não esteja a pregar a palavra de Deus, então você não devia estar aqui. Alguma coisa Deus tem que estar a fazer agora. Segundo, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Você é capaz de amar alguém ao ponto de você, se pudesse, morria e se entregava para que uma pessoa fosse salva? Você está amando o povo de Montclair? Onde a igreja está plantada? Orando, jejuando, clamando a Deus, saindo à rua, anunciando o evangelho, entregando o folheto, na sua vizinhança, os seus amigos, os seus parentes, os seus colegas de trabalho. Você sente esta constante angústia e tristeza no seu coração por aqueles que estão ao seu redor. Eu já nem estou a falar porque para nós aqui é difícil de nós aplicarmos no nosso povo, não é? Porque para alguns é fácil. Não pode nem ir ao país de origem, ora por eles. Não é muito difícil.
Eu estou a falar daqueles que estão ao seu lado. Aquela pessoa que você cruza todos os dias no Dunkin' Donuts, aquela pessoa que você vai no supermercado e toda a semana lhe corta o presunto, por exemplo, ou lhe serve o pão de queijo, ou que você vai na loja e que você lida. Aquele que está dentro das suas portas. Aquele que mora do seu lado, a quem você todos os dias diz bom dia. Aquela pessoa que você trabalha diariamente, o seu chefe a quem você presta contas, ou com muita mais responsabilidade, tem alguns aqui, aquele que reporta a si. Sério isso? Aquele que trabalha para si. Que todos os dias apresenta o seu trabalho a si. Você está com angústia de que essa alma seja salva, você está clamando por essa alma, você está evangelizando essa alma, você está capaz de se entregar. Você está irado como Moisés, que quebrou as tábuas da lei por causa do pecado desta geração, mas ao mesmo tempo tem um desejo de angústia, uma angústia e um desejo para que essas pessoas sejam salvas e resgatadas, ou ficamos só a acusar o pecado. É tão fácil acusar o pecado da homossexualidade, não é? Porque aqui não tem nenhum. Graças a Deus. É tão fácil, não é? Acusar o pecado do aborto, que aqui também ninguém está a pensar em abortar. É tão fácil acusar o pecado do divórcio, que aqui ninguém vai divorciar. Amém? Glória a Deus. É muito fácil. O difícil é chegar lá no lamaçal do pecado e da morte com o Evangelho de Cristo Jesus, detestando e abominando a prática pecaminosa do mundo, sem passar a mão na cabeça no pecado, mas ao mesmo tempo fazendo tudo o que é possível para resgatar e tirar do inferno e trazer para o reino de Deus. É isso que Paulo está a falar aqui. É isso que estava no coração de Moisés. Era bem mais fácil para Moisés que Deus matasse aquele povo no deserto. Acaba com eles, Deus. É de mim mesmo que devia fazer uma grande nação. E além disso, Moisés tinha filhos. Deus podia que promessa. Uma vez eu fiz essa questão, eu perguntei isso no seminário ao meu professor na altura. Eu disse: se Deus matasse o povo no deserto, atendesse, se Moisés tem atendido à sugestão divina de matar o povo e fazer de Moisés uma grande nação, não dava por causa da promessa. E o professor respondeu-me assim: dava sim, porque Moisés era da promessa. Porque afinal Deus matou todo aquele povo no deserto. Depois veio na minha cabeça que Deus matou todo aquele povo no deserto e só fez entrar os filhos, continua a ser da promessa. Moisés disse: Deus, não faças tal. É o teu povo. Meus amados irmãos, que hoje sejamos despertos pelo Espírito Santo, para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Moisés e em Paulo, em vez da arrogância que em nossa carne tendemos a ter, nos achando merecedores da salvação. Se nós conseguirmos entender que nós não merecemos a salvação, e Deus nos conceder aquele amor que foi visto no seu próprio Filho, que Ele se entregou. Mas veja o nível da diferença. E vamos terminar com isso. Veja a diferença. Nós não somos capazes, muitas vezes, de falar a ninguém de Jesus. Nós não somos capazes de sentir esta angústia de morte, esta tristeza de morte, por alguém que se está perdendo. Sendo nós igualmente pecadores. E Cristo, não sendo pecador, sendo que nós o tínhamos ofendido, veio a esta terra e morreu em nosso lugar. Acima do exemplo de Paulo, acima do exemplo de Moisés, é a realidade de que o Filho de Deus veio em carne para morrer em nosso lugar. Vamos orar juntos. Amado Deus e Salvador nosso, nesta manhã te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. E te pedimos perdão porque precisamos de mudar e levar a sério aqueles que estão ao nosso redor que não te conhecem. Perdoa-nos, ó Senhor, de nós tantas vezes nos desculparmos atrás de coisas inúteis e imbecis, em vez de nos voltarmos para Ti em clamor, em angústia, e sairmos desesperados, com grande tristeza, falando a todos aqueles que se estão perdendo,
para que possam ser salvos. Meu Pai, meu Deus, desperta-nos nesta manhã. Rasga os nossos corações, Senhor. Despedaça-nos na tua presença e restaura-nos. E faz de cada um de nós esta manhã um evangelista. Alguém que sofre pelo Evangelho. Alguém que tem desejo de ver almas salvas. Alguém que quer ir mais além. A ti daremos a glória e o louvor hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. E todos dizem amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém. Amém, irmãos. Eu só queria fazer uns anúncios rápido.